Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Este é o meu segundo vídeo falando acerca das contradições da narrativa da história de Davi, que está registrada em parte no capítulo 16 e capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Eu fiz um primeiro vídeo lendo trechos destes capítulos e mostrando as contradições. Agora vamos a uma abordagem mais técnica acerca deste mesmo tema no livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia, livro que tem como um dos seus autores o professor, doutor, arqueólogo brasileiro José Ademar Kaefer. Vamos ao capítulo que fala sobre os inícios de Davi na Bíblia. A Bíblia nos apresenta três narrativas sobre como Davi entra na história da monarquia. A primeira é a narrativa da unção de Davi. Está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. Porém, essa unção não será citada nem pressuposta no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, quando Davi atua entre seus irmãos no exército de Saul, nem em qualquer outra parte da história de Davi. Nem mesmo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 4, quando os homens de Judá ungiram Davi como rei da casa de Judá. Ou também no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, verso 3, quando se diz que todos os anciãos de Israel ungiram Davi como rei de todo o Israel. Portanto, é bem provável que a narrativa da unção de Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, seja uma criação literária posterior e não represente um fato histórico. Aliás, é bom nós lembrarmos que, de fato, não temos nada de histórico de Davi na época em que o mesmo viveu, final do século XI, início do século X, antes da Era Comum. Não temos literalmente nada. A segunda questão, ou a segunda narrativa que a Bíblia nos apresenta, está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versos 14 ao 23. É a narrativa que nos apresenta Davi sendo chamado à corte de Saul como uma espécie de musicoterapeuta para acalmar o rei Saul quando ele entrava em crise, tomado por um, entre aspas, mau espírito ou espírito maligno enviado por Javé. Nessa narrativa, entre outros atributos, Davi é apresentado como sendo um valente guerreiro. Presta atenção nisso, eu fiz exatamente essa abordagem no meu vídeo anterior, no capítulo 16, não no 17, não no embate com Golias. Antes, Davi já é apresentado como um valente guerreiro, o que é uma contradição gigantesca. E no meu vídeo anterior eu analiso esta contradição e eu aponto o porquê, demonstrando dentro da própria Bíblia hebraica. Saul gosta muito de Davi e requisita-o para que fique junto dele como seu escudeiro. Na Bíblia também tem lá pajem de armas. Olha só aonde isso vai. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 21. Também analisei anteriormente. Essa narrativa é de uma fonte independente e cria conflitos com a narrativa seguinte,
que está no livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 17. A apresentação de Davi como musicoterapeuta faz parte de uma narrativa maior elaborada para diminuir o brilho de Saul e apresentar e justificar a derrota de sua família e a vitória de Davi, como um movimento patrocinado por Javé. Desgostoso com Saul, Javé afasta seu espírito de Saul, enviando para ele somente um mau espírito e fazendo pousar seu espírito sobre Davi desse dia em diante. Essa narrativa teria sido criada posteriormente. Lembrando que qualquer reclamação que o fundamentalista religioso tiver, você pode escrever um livro, uma tese de doutorado, analisando, exegeticamente, historicamente. Escreve diretamente para o professor José Ademar Caef, ou para a editora Paulus, faz a sua contestação, faça o que você quiser. Eu estou lendo apenas a obra de um arqueólogo de verdade, gente? Especialista de verdade, gente que tem livro publicado, artigo revisado por pares, mais de um, Então, assim, gente que realmente trabalha cientificamente com arqueologia e história bíblica, e não pessoal que vive mais de embuste, em enganação e por aí vai. Em podcast, estou falando de gente que realmente trabalha, que faz o seu trabalho valer a pena e escreve livros realmente acadêmicos e científicos com o que há de melhor da arqueologia e historiografia acerca dos temas relacionados à Bíblia hebraica. Professor José Ademar Caefer. A terceira narrativa que a Bíblia nos apresenta acerca de Davi é a que conhecemos como a luta de Davi contra Golias. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando a origem da lenda egípcia, de onde tudo isso veio, a narrativa de Davi e Golias. Inclusive, farei mais vídeos nos aprofundando mais sobre esse detalhe, na perspectiva do historiador egípcio Ahmed Osman, que escreveu um livro e dedica mais de um capítulo só sobre essa questão de Davi e Golias. É possível que as informações históricas sobre como Davi entrou no círculo mais próximo dos homens de Saul esteja no substrato primitivo da narrativa. É muito esforço, Caso haja alguma coisa de histórico nisso aí, está no substrato. Então é uma coisa complicada. Aqui, ao contrário, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 18, Davi é um menino inexperiente em guerras. Olha só que curioso. É apresentado Davi como guerreiro. Já na narrativa do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, eu analisei isso também, versículos 33, 38 e 39, ele já não é mais um homem de guerra, não sabe manusear uma espada, é uma pessoa inexperiente, vai entender. Sua presença no campo de batalha, que seria normal, sendo ele escudeiro de Saul, está no primeiro livro do profeta Samuel 16, 21, é dito que ele é o escudeiro de Saul, pajem de armas, e ele no campo da batalha é algo estranho. É questionada e tida como imprudente por seu irmão mais velho. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 28. E nem Saul, presta atenção nisso, nem Saul nem Abner, seu principal general, conhecem Davi. Essa é para matar. E eu mostrei isso também. Capítulo 17, versos 55 a 58. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, em sua forma atual, nos apresenta um pequeno menino enfrentando e vencendo um gigante guerreiro muito bem armado, no caso, o Golias. Porém, embaixo dessa imagem mitificada, pode-se perceber que Davi era um guerreiro anônimo, se até então é isso aí, do exército de Saul, e tinha uma tenda no campo de batalha. E eu também mostrei isso no vídeo anterior. Inicialmente, Saul não o conhece. Nesse confronto com os filisteus, Davi chamou a atenção de Saul por ter tido uma corajosa e eficiente atuação. Armado com a funda, enfrentou um guerreiro filisteu armado com armas de ferro. Blá, 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 Claro, Talvez Golias, caso tivesse existido,
fosse o chefe do destacamento filisteu. E com sua vitória, o Davi ajudou os israelitas a vencer o confronto. Por isso, depois do combate, Saul chama Davi à sua presença e lhe pergunta: quem é seu pai? Vai entender isso. E requisita-o para fazer parte do grupo de militares que estavam mais próximos dele. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido a mais um vídeo no canal. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado àqueles que a cada dia se tornam membros do canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.